Isaías capítulo 61, verso 1 a 3. Vamos ler juntos esse trecho? Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e engrandecido seja o teu santo nome nesta manhã. Esse momento, Senhor, em que abrimos as Escrituras sagradas e ansiamos por ouvir a tua voz, queremos te pedir, ó Deus, fala conosco, ó Deus, ministra os nossos corações, ó Deus, toca a nossa alma com as verdades que serão ditas nesta manhã, que o Senhor possa levantar o nosso espírito, Senhor, de qualquer situação de opressão, de desânimo e, ó Deus, de falência. Ó Deus, que o Senhor possa visitar o teu povo nesta manhã e, pelo poder do teu Espírito Santo, levantar-nos para te servirmos com tudo que somos, com tudo que temos, e para dizermos a esta geração que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, é o Messias que havia de vir, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu na cruz, pagando em nosso lugar o preço por nossa vida. Ó Deus, que nossas vidas sejam impactadas pela tua palavra. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Amém. Assentem-se, irmãos, por favor. Não há um texto que seja tão relevante. É claro que todos os textos das Escrituras são, mas esse texto em particular traz uma relevância para os nossos dias tremenda. Nós vivemos um tempo do dia de hoje, marcado por muita tristeza, irmãos. Muita tristeza diante de um mundo tão injusto, marcado por muito lamento diante de uma sociedade tão alienada ao outro, marcado pela angústia diante de tantas incertezas e inseguranças que vemos ao nosso redor, marcado pelo luto diante de tantas atrocidades, marcado pelo medo diante de tantas catástrofes naturais que temos presenciado. Nós nunca estivemos, irmãos, tão conectados, nunca estivemos tão monitorados e nunca estivemos tão vigiados. Nunca se viu tanto progresso na humanidade. E ainda assim parece que nós estamos cada vez mais longe uns dos outros e mais longe de Deus. Parece cada vez que estamos mais indiferentes às dores do outro, às dores alheias. Parece que estamos mais desesperançados com relação ao futuro, mais angustiados com relação à economia. Esse texto fala para nós, irmãos. Fala por intermédio da boca de um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. O profeta Isaías, que viveu no 8º século, que serviu ao Senhor durante 40 anos, cerca de 40 anos, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Israel, reis de Judá. Um profeta que foi fiel à sua chamada, a chamada de Deus para que ele fosse o portador de uma mensagem do alto para aquele povo que vivia um momento de grande angústia, mensagem de exortação, mensagem de consolo, mensagem de direção e mensagem até mesmo a respeito de coisas futuras
que ainda viriam a acontecer. Isaías foi um homem de muita coragem. Diz-nos a tradição da igreja que Isaías morreu cerrado ao meio, porque foi um homem corajoso, que falou contra a ganância dos governantes daquela sua época, que falou contra a hipocrisia e ao cinismo dos líderes de sua geração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no Novo Testamento, verso 37, fala disso. Ele foi cerrado ao meio. Isaías foi um homem que viu coisas no futuro e Deus falou a ele coisas que aconteceriam, como, por exemplo, o exílio pelo qual o povo de Israel passaria no ano de 722 na Babilônia, como, por exemplo, a própria queda do Império Babilônico em 689, a própria ascensão do Império Persa na pessoa de Ciro, o governador, o imperador. Isaías previu muitas coisas e ele profetizou durante um tempo, como eu falei, de muita aflição, um tempo em que o povo de Israel estava exilado, escravizado, estava vivendo carestia, estava vivendo um sofrimento na alma e angústia interior. Um tempo de famílias destruídas, um tempo de lavoura destruída, um tempo de cidade destruída, um tempo de templo destruído. Um tempo de confusão religiosa. Isaías foi chamado do profeta evangélico porque ele foi um dos profetas que mais falou do Messias. Ele falou a respeito de um servo salvador, que viria e que se tornaria luz para os gentios. Em Isaías, no capítulo 49, 1-7, fala isso. Um servo que levaria sobre si o pecado daquela nação, o pecado do povo de Deus. Isaías 52, 13-53, 12. Um servo a respeito de quem, e sobre quem o Espírito de Javé estaria. O ungido de Deus, o Messias. Isaías, no capítulo 53, faz dos relatos mais tremendos a respeito do Messias. Ele diz no capítulo 53, versos 4-7, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, falando do Messias, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um grande amigo meu, pastor Paul, lá dos Estados Unidos, a igreja onde eu fui ordenado, ele tinha um chamado para falar para os judeus. E ele então, nesse convívio com amigos da fé judaica, visitou um amigo e em sua casa leu o texto de Isaías 53, 4-7. E o pai deste amigo do pastor Paul estava na cozinha. E lá da cozinha gritou para eles dois, ele e o filho: eu já não falei que eu não quero que vocês falem desse Messias crucificado na minha casa? Vejam só, um judeu reconhecendo no texto de Isaías 53 a própria figura do Messias crucificado, Jesus Cristo. Ele não queria que se falasse de Jesus naquela casa. E ele voluntariamente ou involuntariamente reconheceu a pessoa do Messias. Então este é a respeito de quem o capítulo 61 trata. No verso 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Irmãos, muitos profetas falaram coisas a respeito deles mesmos, a respeito de sua missão, a respeito de seu chamado, a respeito do que Deus faria através deles. Mas neste caso em particular de Isaías, no capítulo 61, Isaías não está falando dele.
Isaías está falando de alguém que viria no futuro, de uma outra pessoa, sobre quem o espírito de Javé, Yahweh, o grande eu sou, o grande Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que se revelara a Moisés, o Criador dos céus e da terra, alguém sobre quem o espírito deste Deus estaria manifestando-se em poder. E este, diz, o Espírito está sobre mim e me ungiu. Quando este servo diz, e ele me ungiu, nós temos que nos lembrar que na economia judaica, religiosa judaica, havia o ato da unção. O que era a unção? A unção era o que se fazia com os reis e com os sacerdotes, que eram separados para um determinado mistério, uma determinada função, um determinado trabalho. E nós nos lembramos aqui, como exemplo, do próprio jovem Davi, que muito jovem em sua vida foi ungido pelo profeta Samuel. Se vocês se lembram, lá em 1 Samuel 16, 13, diz que Samuel chegou a Davi, que era o filho mais novo de Jessé, e chegou até ele com um chifre de bode, e esse chifre continha azeite dentro. E ele então derrama este azeite sobre a cabeça de Davi, que ainda não era rei, mas para ungí-lo, seguindo o que Deus havia orientado aquele profeta a fazer. E naquele momento, diz a palavra de Deus, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas precisamos entender que esta unção do Antigo Testamento, sobre reis e sobre profetas, era algo limitado, limitada à quantidade de azeite que havia naquele chifre. Este texto de Isaías fala de uma unção ilimitada que estava sobre o Messias, sobre o servo do Senhor. Uma unção que sempre esteve e sempre estará no servo do Senhor, o próprio Messias. E essa unção teve um fim: pregar boas novas aos quebrantados. Mas que boa nova é essa? Que notícia boa é essa? Precisamos lembrar que este povo estava escravo. Então o povo ansiava a boa notícia. E a boa notícia do profeta é: liberdade, eu vou libertar-vos. Eu vos libertarei. Acontece que esse servo não só libertaria, mas ele curaria quebrantados, ele libertaria cativos e algemados, ele proclamaria o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Espírito de Deus ungiu o servo para curar, libertar e anunciar o ano aceitável. Que ano é esse? Na cabeça do judeu daquela época, era o ano do jubileu. Os judeus tinham várias formas de tratar tempos e épocas. E tinha então, a cada 7 anos, havia o 7º ano, que era chamado ano sabático, onde não se exploraria a terra, onde se deixaria a terra descansar. E de 49 em 49 anos, no 50º ano, havia o ano do jubileu. Este ano era o ano do resgate, era o ano do perdão, era o ano onde alguém viria em favor de outro e resgataria sua dívida. Era muito comum, por exemplo, numa situação de falta de recursos, alguém vender todas as suas propriedades para pagar as suas dívidas. Neste ano do jubileu, viria um parente seu, um resgatador, e retomaria aquela terra de volta, pagando um resgate por aquela terra. É este ano aceitável que estava na cabeça daquelas pessoas. Mas, irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta. Conquanto esse texto esteja num contexto de escravidão, num contexto de exílio, quem é este servo que não é o profeta, que não é um rei qualquer? Que servo é este? A revelação bíblica é uma revelação progressiva, ela acontece ao longo do tempo, ela acontece através daqueles que Deus levantou ao longo da história para, inspirado por Ele, escreverem o texto santo e nos trazerem a conhecimento quem é esse Deus. O evangelista Lucas registrou a resposta a esta pergunta. Por volta do ano 30 da nossa era,
um jovem na cidade de Nazaré entrou na sinagoga no sábado, como era seu costume, e foi dado a ele um livro, e o livro era um rolo, era o rolo do profeta Isaías. Esse jovem toma esse rolo, não havia Bíblia assim encadernada, não existia encadernação, eram rolos de papiro. Ele tira o rolo de uma caixa e desenrola o rolo e procura no rolo onde estava o texto do profeta Isaías. E diz o texto bíblico, narrado por Lucas, o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, Jesus Cristo, 700 anos depois do profeta Isaías, abre o livro do profeta perante a sinagoga e diz: hoje se cumpriu, eu sou este aqui, eu sou este Messias, previsto desde a antiguidade pelos profetas. Ele fez essa revelação impactante, as pessoas ficaram impressionadas, no entanto depois resolveram persegui-lo, mas ele se revelou como sendo aquele servo sobre quem Isaías havia profetizado, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus nasceu da Virgem Maria, por concepção do Espírito do Senhor. Jesus foi batizado por João Batista, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele como pomba, e a voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo após, Jesus foi ao deserto ser tentado pelo diabo, e resistiu todas as tentações, e o evento logo após a sua provação e teste é exatamente esse descrito por Lucas. Vai à sinagoga para adorar, ler o livro e dizer: eu sou este que tenho uma missão integral, eu sou este que liberto, eu sou este que consolo, eu sou este que resgato. O grande teólogo do século XX, John Stott, falando sobre esse texto, diz que a igreja durante muito tempo equivocadamente se polarizou nesta palavra. Os teólogos liberais acreditavam que esta palavra era uma palavra puramente de impacto social. Os teólogos mais evangelicais diziam: não, essa é uma palavra puramente espiritual, libertação da pobreza, das enfermidades da alma, né, da cura e da libertação das garras do inimigo. Mas na realidade, John Stott dizia, este é um texto integral. Jesus operou tudo de forma conjunta, completa, total, abrangente. Ele alimentou multidões, curou enfermos, libertou pessoas oprimidas pelo demônio, possuídas pelo demônio, curou cegos, curou paralíticos, curou leprosos, ressuscitou mortos e serviu ao invés de ser servido. Jesus veio servir ao invés de ser servido. Ele foi ungido com o Espírito do Senhor. Ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Ele atuou no poder do Espírito Santo. Vejam só o relato de Lucas no livro de Atos, contando a história do centurião romano Cornélio, que teve uma visão e que ouviu a voz de Deus e aguardava o apóstolo Pedro chegar. E quando Pedro chegou, encontrou aquela família que não era judia, reunida e adorando ao Deus dos céus, ao Deus dos judeus.
Pedro, então, faz um discurso, uma pregação naquela casa, e diz o seguinte: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este Jesus ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Olhe o ano aceitável do Senhor, o ano da remissão, o ano do resgate, aquele resgatador que viria em favor de muitos, em favor de todos os seus escolhidos. O ano aceitável do Senhor, a plenitude do tempo, que Paulo diz que ocorreu quando escreveu aos cristãos da Galácia. Diz ele: vindo, porém, à plenitude do tempo, Paulo escreve, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. É o tempo do perdão, é o tempo do saldar a dívida. Jesus veio saldar uma dívida da humanidade para com Deus, uma dívida da apostasia do homem, do distanciamento do homem em relação ao Criador. E nós vivemos hoje, irmãos, numa sociedade imersa em grandes cosmovisões, de grandes religiões, que são completamente contrárias a isso. Nós vivemos numa sociedade marcada por grandes religiões, e por grandes religiões me refiro ao hinduísmo, ao budismo, ao islamismo, ao que seja ao espiritismo, que não é grande religião, filosofia, mas deriva do hinduísmo, deriva do budismo, mas uma cosmovisão que diz que o homem é o grande protagonista de uma vida melhor, o homem é quem vai fazer a evolução espiritual, o homem precisa sofrer e pagar por seus erros, obter perdão divino, se esforçar de modo próprio e evoluir para um plano espiritual elevado, reencarnar várias e várias e várias vezes num ciclo para chegar à perfeição de Deus, para experimentar o nirvana. Queridos, a cosmovisão cristã, a cosmovisão da Escritura, a cosmovisão afirmada pelos profetas, a cosmovisão ensinada pelo Messias, Jesus Cristo, diz que Deus toma o lugar e sofre pelo homem. Não o homem sofre para Deus, mas Deus sofre pelo homem para resgatá-lo de si mesmo, para que o homem seja resgatado de si mesmo. Deus mesmo paga o preço do resgate. Isaías registrou no capítulo 53, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, que parte desta verdade é difícil de entender? Que parte é difícil de entender? Um Messias que havia de vir, sofrer, pagar um preço, resgatar o homem. Um Messias que tocou a história. Nós não estamos falando de um personagem da ficção. Nós estamos falando de alguém que tangenciou, pisou, viveu no paradigma tempo e espaço, que é o nosso paradigma. Viveu aqui entre nós. Sejamos honestos, irmãos. Nós somos incapazes de salvar-nos a nós mesmos da perdição. A nossa inclinação natural, da nossa natureza humana, é uma inclinação para o pecado, para o erro. Nossa natureza gosta da autossuficiência. A nossa natureza gosta de se lambuzar com aquilo que é imoral. A nossa natureza gosta de fazer acordos escusos pelos cantos. A nossa natureza gosta de matar o irmão com língua venenosa. Essa é a nossa natureza. Os nossos esforços não servem para nada. Não passam de trapo de imundícia, como lemos o próprio profeta Isaías no capítulo 64. Nossos esforços não servem para nos fazer justos diante de Deus. O Evangelho, queridos, é coisa séria.
Nós não estamos brincando de seguir um guru, um líder que simplesmente diz, olha, vamos todos melhorar e fazer um jeito da gente se tornar ser humanos melhores. Não, nós seguimos alguém que foi anunciado pelos profetas nas Escrituras. As profecias falaram sobre ele. Alguém que evidenciou-se aqui nessa história, aqui nesse tempo, aqui na nossa terra, manifestando o seu profundo amor por nós e seguindo o seu caminho, que era o caminho do resgate, o caminho da cruz, o caminho da morte. Alguém que falou para você e para mim que nós devemos morrer para nós mesmos, para que possamos nascer novamente. O homem precisa morrer para si. E quem faz ele nascer é Deus. Quem faz ele nascer é o Espírito de Deus, que regenera o coração do homem morto. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo. Portanto, esse Jesus, sobre quem está o Espírito do Todo-Poderoso Yahweh, este que foi comissionado para pregar boas novas aos quebrantados, e enviado para curar os quebrantados de coração, diz para você e para mim hoje, eu consolo você no seu luto, porque eu fui mandado para isso. Eu consolo você na hora do seu choro. Jesus disse no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, o que nos consola? O que consola você e a mim? É sabermos que o tempo do nosso exílio, da nossa tribulação, será afindado, será terminado. É saber que a opressão que muitas vezes pela qual passamos, será terminada. É saber que o luto vai cessar, porque nós cremos naquele que ressuscitou dos mortos. É sabermos que aqueles que morreram no Senhor estão para sempre com o Senhor. É sabermos que o nosso resgatador chegou no tempo aceitável do Senhor. É sabermos que o Supremo Pastor nos trará a libertação que precisamos. É sabermos que o Espírito de Deus, que está sobre nós e que é o Consolador que Ele próprio deixou conosco, estará conosco para sempre. João 14,16. Sabemos que Ele nos guiará a toda a verdade. Esse Espírito de unção que ungiu a Jesus, que é o Espírito Santo, estará sobre nós e nos trará esse consolo, essa segurança. Mas Ele diz para você não só isso, Ele diz também para você e para mim, eu ponho em você, que está de luto, uma coroa ao invés de cinzas. Irmãos, os israelitas tinham o costume de se cobrir de cinzas e se vestirem de pano de saco, de estopa, para demonstrar que estavam profundamente aflitos, quando estavam passando por aflições, por dificuldades, um sinal de humilhação. Eles faziam isso sempre no tempo de aflição. E o Messias, a palavra diz que Ele coloca em nós um diadema, Ele coloca em nós um ornamento, ao invés de cinza da humilhação. Sabem por quê, irmãos? Porque Ele se humilhou no seu e no meu lugar. Ele já tomou a humilhação. Ele já foi humilhado até a morte. Portanto, Ele coloca sobre você e sobre mim uma coroa, um ornamento. Jesus nos diz que Ele é a alegria da festa, não há luto. Ele disse, eu morri para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Meu irmão, minha irmã, Ele nos diz que Ele coloca em nós uma coroa ao invés de cinzas. Mas Ele também diz, a terceira coisa que Ele diz, eu derramo sobre você óleo de alegria ao invés de pranto. Ele derramará sobre nós o Espírito Santo, irmãos. Não é um espírito de tristeza, mas um espírito de alegria. Nós vemos isso nos relatos das Escrituras. Os apóstolos, por exemplo, registrado lá em Atos, no capítulo 13, eles estavam transbordando de alegria do Espírito Santo, diz o relato de Lucas. No capítulo 14 de Romanos, verso 17, o próprio Paulo escreve, dizendo, olha, o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida,
mas há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito é de alegria e não de pranto. Ele é derramado um óleo de alegria ao invés de pranto. O Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Romanos, capítulo 5 de Romanos, Paulo relata isso e diz: olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Esse amor derramado no nosso coração pelo Espírito outorgado nos dá esperança. Esse Espírito foi derramado em nosso coração, gera alegria e que nos leva a ter esperança. Podemos ter esperança nele. Ele não nos decepciona, irmãos. Ele cumpriu o que havia sido dito a seu respeito. O salmista já dizia: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus derrama sobre nós óleo de alegria ao invés de pranto. E por fim, ele diz para você e para mim: eu visto você com veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Irmãos, angústia é um negócio do nosso tempo. Você teve angustiado essa semana? Para pensar o que angustiou você. O que lhe angustiou? Qual foi a fonte dessa angústia? Angústia é uma doença. Angústia toma conta do nosso ser. Angústia não nos faz dormir. Angústia deixa a gente louco. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai vestir você e a mim com veste de louvor. Sabe o que é veste de louvor? É uma veste que livra a gente da angústia. O salmista no capítulo 32, verso 7 diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Deus nos veste com vestes de louvor e nos livra da tribulação. O louvor produz livramento, irmãos. Ter o louvor nos nossos lábios, a gratidão em nossos lábios, gera em nós uma atitude de confiança. O poeta popular já dizia: quem canta seus males espanta. Mas aqui estamos falando de algo muito mais profundo, algo que vem do interior, vem do reconhecimento de que confiamos num Deus que tudo sabe, que tudo pode, que cuida de nós, que tem todas as coisas debaixo da sua mão e do seu controle. Louvar esse Deus e reconhecer a este Deus nos traz alívio, nos tira da angústia. A veste denota a nossa situação. Quando você vai a uma festa, você se veste de acordo com a festa. Os judeus se vestiram de saco, de pano de saco, e jogavam cinzas sobre si em tempos de grande angústia. Os reis, os príncipes se vestiam de vestes talares, vestes reais, representando sua realeza. Quando nos vestimos de vestes de louvor, nós estamos dizendo que nós reconhecemos em satisfação o que Deus tem feito por nós, e isso tira a gente da angústia, e o próprio apóstolo Paulo diz: quem pode separar-nos do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. É porque Ele nos veste com vestes de louvor. O profeta Naum diz no capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece o que nele se refugiam. A veste de louvor, ela nos leva para o refúgio, ela nos leva para o lugar secreto, ela nos leva para aquele lugar onde nós não somos atingidos. Ela nos leva para aquele lugar onde experimentamos o gozo e a alegria do Espírito de Deus. A veste de louvor faz isso. E não é você que coloca ela, é o Senhor que veste você. Porque Ele foi ungido para vestir a gente com vestes de alegria ao invés de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele é que faz isso. O espírito angustiado não pode fazer parte da nossa agenda mais, irmãos, porque o Senhor nos vestiu com vestes de louvor. Portanto, esse Messias, Jesus Cristo, que foi ungido pelo Espírito de Deus, foi ungido para consolar todos os que choram, para pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, para trazer óleo de alegria sobre a sua cabeça ao invés de pranto, e para vestir você com vestes de louvor ao invés de espírito angustiado.
Esta é a mensagem, a boa nova do Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho do Deus que se fez gente e morreu naquela cruz por nós, para que pudesse efetivar tudo isso. Curioso é que Jesus lê o texto de Isaías, ele para e anunciar o dia do Senhor. Ele para ali, ele não fala, ia consolar os que choram, ia pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de cinza. Jesus não lê isso. Sabem por que ele não lê? Porque ele ia efetivamente fazê-lo. O seu ministério foi fazer isso o tempo todo. Foi consolar, foi curar, foi vestir os outros de louvor, trazer esperança para o luto. Meu irmão, minha irmã, se você não experimenta isso, você não sabe quem Jesus Cristo é. Está para nós, para experimentarmos. E esta é a pergunta da manhã. Eu tenho experimentado consolo, eu tenho experimentado coroa, eu tenho experimentado óleo de alegria e veste de louvor na minha vida? Será que eu tenho me relacionado com Jesus Cristo a ponto de experimentar tudo isso que Ele já fez e veio fazer por você e por mim? Essa pergunta tem que ser respondida aí dentro da sua alma, dentro do seu coração. Eu queria então convidá-lo a uma reflexão nesse momento. Curve a sua cabeça e pense nisso. Pense no que você está perdendo. Pense no que você não está vivendo. Entenda que Jesus Cristo veio a este mundo por sua causa, para resgatá-lo. Este é o ano aceitável do Senhor. Eu não estou aqui falando de uma notícia do jornal, irmãos. Eu estou aqui falando de algo comprovado na história. Manuscritos que foram encontrados na arqueologia. Escritos proféticos comprovados em outros textos. Isso não é uma invenção, é a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se você está preso, se você está agoniado, se você está angustiado, se você está cativo, hoje é o ano aceitável do Senhor. É hoje que o Senhor quer ir aí na sua alma e visitar o seu coração. E eu quero lhe desafiar para vir aqui à frente. Se você quiser e falar: Senhor, eu humildemente preciso de Ti. Se você ainda não se entregou a Jesus Cristo na sua jornada, venha aqui à frente, entregue-se hoje, é o ano aceitável. Se você está angustiado, se você está desesperançado, venha aqui à frente e vamos orar por você. Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso que vista você com óleo de alegria, derrame sobre você óleo de alegria, ao invés de pranto. Que vista você com vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Venha, o tempo é hoje. Levante-se, venha, não tenha medo. Nós vamos orar. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Venha aqui à frente, não resista, irmão, irmã. Você que nos visita, venha à frente, não resista. Estamos falando da verdade aqui. Senhor, nós nos entregamos a Ti, confiados apenas nos Teus méritos, confiados apenas no Teu poder, confiados apenas na Tua misericórdia. E nós queremos Te dizer do fundo da nossa alma que, Senhor, dependemos de Ti para tudo. Dependemos de Ti para todas as decisões das nossas vidas. Porque nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos de bênção para aqueles que nos cercam. Nós queremos viver uma vida relevante que faça diferença ao nosso próximo. Nós queremos viver uma vida, Senhor, que experimenta o óleo da alegria,
uma vida que é consolada e que não vive no luto, uma vida feliz, com a alegria do Espírito Santo. Senhor, venha visitar-nos nesta manhã, visita a tua igreja, a cada um que está aqui nesta manhã. E aqueles que desejaram esse contato com o Senhor, sejam eles assentados ou aqui na frente, que o Senhor mesmo possa ministrar aos seus corações, trabalhar em suas almas para que eles entendam que todas as coisas estão debaixo do teu controle e que tu tens todos os nossos dias em suas mãos. Ó Deus, que haja real transformação no nosso interior, para que possamos servir-te melhor, para que possamos ser melhores irmãos, amigos, maridos, trabalhadores, empregados, patrões. Que a presença de Jesus em nós faça diferença. Opera em nossos corações e visita o coração desses teus que aqui vieram. Derrama sobre eles, Senhor, a unção do teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso, pelos méritos de Jesus Cristo.